No Dois Lados de hoje, o deputado federal do PL, Nicolas Ferreira, que está aqui nos estúdios da CNN Brasil, em Brasília, e a deputada federal do PSOL, Fernanda Melchiona. Muito bom dia, obrigada aos senhores pela participação neste debate, para que a gente possa ouvir, então, um assunto e dois lados desta discussão. Eu vou começar pelo senhor, deputado Nicolas Ferreira, saber o que para o senhor é decoro parlamentar. Para mim, decoro parlamentar é você realmente ter uma atividade que está de acordo ali com a liturgia do cargo, como deputado federal, como senador, enfim, que realmente não ultrapasse dos seus direitos constitucionais. Portanto, tudo aquilo, por exemplo, que está ali verificado no artigo 53, onde parlamentares, sejam deputados ou senadores, estão imunes a qualquer palavras, votos e opiniões durante o seu mandato. Então, acredito que o decoro parlamentar esteja abrangido aí nesse sentido. Deputada Fernanda Melchiona, para a senhora o que é decoro parlamentar? Olha, Basília, primeiro te cumprimentar e dizer que, obviamente, não tem nada de liturgia do cargo atacar as mulheres brasileiras. É uma vergonha o que tu fez, Nicolas. Tu desrespeitou a todas nós no nosso Dia Internacional de Luta das Mulheres, que as mulheres perguntou enfrentam. O conceito, deputada, não o que você acha? Não te interrompi, aliás. Tu me respeita, eu sei que tu não gosta de respeitar as mulheres, mas a mim tu vai respeitar. E nós vamos lutar para que tu respeite as mulheres brasileiras, porque tu precisa sim ter o teu mandato cassado. E outra coisa, imunidade parlamentar não é impunidade parlamentar. Em nome da liberdade dos votos ou de opinião, não significa liberdade para oprimir. E o que tu fez foi oprimir, não só as mulheres brasileiras, mas o conjunto das vozes democráticas que sabem que, por exemplo, hoje, os feminicídios estão à altura graças ao governo criminoso que tu apoia, os estupros estão às alturas graças ao fechamento das políticas e a redução de verbas de proteção à vida das mulheres, que a comunidade trans no Brasil tem uma expectativa de vida de 35 anos, quando a média nacional é 76, muito em função dos discursos de ódio que tu reproduz. Então é óbvio que um discurso machista, transfóbico, misógino, não só não respeita o decoro parlamentar, como não respeita a Constituição Federal, porque graças à luta da comunidade LGBT, derrotando a tua posição de extrema-direita e reacionária, no Brasil, LGBTfobia é crime equiparável ao crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. O que tu fez na tribuna da Câmara foi crime e é óbvio que tem que ser responsabilizado por isso. Deputado Nicolas Ferreira, como que o senhor reage às acusações de que o senhor faz parte daquela ala de parlamentares pouco expressivos que utilizam da sua faceta de polemizar para aparecer? A deputada tem uma dissonância cognitiva de responder a pergunta e falar o que ela acha. É impressionante que você me perguntou o conceito do que é decoro parlamentar e eu dei o conceito de decoro parlamentar e me ative aqui a pergunta. Mas enfim, continuando. Eu acredito que todas essas acusações não passam aí de uma mera histeria coletiva e narrativas. Afinal de contas, eu estava ali defendendo o direito de mulheres. Por exemplo, de dentro do banheiro, você ter a possibilidade de trocar de roupa sem ter um homem com pênis adentrando ali dentro do banheiro feminino. E também o direito das mulheres de terem uma competição justa, uma vez que nós vemos diversos casos, e não casos isolados, mas casos que estão acontecendo nos Estados Unidos, no Canadá e aqui, inclusive no Brasil, de homens biológicos competirem em competições femininas, o que de fato aí é uma injustiça. Há de se ver a realidade, não com amarras ideológicas, mas sim através da realidade, que há uma diferença entre homens e mulheres biológicas, principalmente. E isso eles querem simplesmente ignorar. E todos esses ataques e discursos com relação à homofobia, à transfobia, eu acho que, inclusive, reduz o debate sobre o que de fato é transfobia. A transfobia ela é uma doença, uma pessoa que tem aversão ali ao homossexual, ao trans, e, inclusive, para ver o tanto que o meu discurso, quando se tira ali as escamas ideológicas, você consegue ver que vários LGBTs, pessoas que são transexuais, estão me apoiando, por compreender que é necessário ter uma solução para tudo isso. Inclusive, proponho aqui para a deputada para que a gente penalize as pessoas que cometam crimes aí com transexuais, para que não tenha progressão de pena, nenhum tipo aí também de mordomia para essas pessoas que cometem crimes contra trans ou contra qualquer outro tipo de pessoa, para ter um enrijecimento ali da pena. E também para poder resolver e realmente sepultar aí essa questão de banheiros e competições, para que a gente tenha um banheiro neutro
não um banheiro trans, mas tem um banheiro neutro, para que quem quiser entre. Ou seja, se você acha que você possa colocar a sua filha dentro de um banheiro de um homem, você faça isso, seja coerente com a sua ideologia e coloque ali sua filha em um banheiro neutro. Da mesma forma também, as competições aí têm uma ala de competições neutras, ou seja, a gente realmente vai ver quem é coerente com o discurso e quem simplesmente tem uma histeria coletiva, igualmente a deputada aqui. Deputada Melchiona, a senhora avalia de alguma forma a oposição a pensamentos como os do deputado Nicolas Ferreira acaba turbinando as publicações, lançando mais luzes a este pensamento que é mais associado ao da direita? Olha, Basília, eu não tenho dúvida de que o Nicolas Ferreira é a expressão de uma extrema-direita reacionária e conservadora que não aceita o avanço da luta das mulheres da comunidade LGBT. Histeria coletiva, problemas cognitivos, é como vocês historicamente reagem às mulheres que lutam e falam as suas opiniões, mas apesar de vocês, nós estamos avançando em passos menores do que deveríamos, porque infelizmente a desigualdade salarial entre homens e mulheres ainda é uma realidade, a nossa participação na política é ainda muito distante da nossa representação na base da sociedade, mas nós, felizmente, estamos passando por cima dessas vozes reacionárias que tu representa. E quando tu faz todo esse discurso, eu topo muito acabar com as mordomias de quem é transfóbico, a começar a tua. O teu mandato não pode proteger um crime que tu cometeste, por isso nós vamos lutar pela tua cassação no Conselho de Ética e no Supremo Tribunal Federal. Crime é crime e o que tu cometeu é imprescritível e inafiançável. Em terceiro lugar, nós não precisamos de machistas dizendo que estão usando espaços para defender as mulheres. Nós mesmas nos defendemos, é claro que nós queremos homens que estejam conosco na luta contra os preconceitos e defendendo todas as mulheres. Agora, homens que querem manter um privilégio, uma sociedade machista, patriarcal e de uma lógica de violência contra as mulheres, porque o que o teu discurso produz é violência contra as mulheres trans. É violência na política, e eu quero deixar aqui registrado meu apoio a Erika Hilton e a Duda Salemberg, que representam a comunidade trans no país e que tem repercussões embaixo. Num dos países que mais mata a comunidade as trans, Nicolas, aprende as mulheres trans, pela sua condição, pela violência transfóbica. Então, o teu discurso é criminoso. Ele também tem responsabilidade naqueles crimes que acontecem na base da sociedade de violência contra as mulheres trans. E esse espantalho que vocês criam, né, criando assim toda uma, eu não digo cortina de fumaça, porque é a expressão de uma agenda reacionária que não quer aceitar os avanços da comunidade LGBT no país. Como eu te disse, talvez tu não saiba, LGBTfobia já é crime imprescritível e inafiançável. Tu vai ser responsabilizado por ele, assim como outros tantos, os atos golpistas que tu apoiaste, todas as violências que tu cometeste como vereador, né? Esperamos que tu tenha o mesmo desfecho, o mesmo fim do teu parceiro de extrema-direita, o Gabriel Monteiro, que foi cassado no Rio de Janeiro e que mostrou mais uma vez a demagogia e o discurso hipócrita da extrema-direita brasileira. Mas eu quero te responder sobre as mulheres trans. O nosso feminismo, a nossa luta em defesa das mulheres é de defesa de todas as mulheres, das meninas e adolescentes que são as maiores vítimas dos estupros no Brasil, das mulheres agredidas nas suas casas, das mulheres na sua mais variada faceta de mulheres, trabalhadoras que ganham menos, mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres trans, mulheres idosas, mulheres jovens, mulheres. E quem defende essas mulheres somos nós, mulheres e homens aliados da luta. Então, no Dia Internacional das Mulheres, tu usar a tribuna da Câmara, quando estavam as mulheres falando sobre a condição, o combate à desigualdade, não só para debochar, mas para fazer um crime atacando as mulheres trans, na verdade, sim, tu tenta criar todo essa, que foi a pergunta da Basília, de um discurso de ódio, que infelizmente se dissemina nas redes sociais, até pela estrutura das redes, nós temos que enfrentar o debate das fake news e dos robôs. Só que nós já vimos na história o que dá silenciar diante de deputados que cometem crime, como foi, por exemplo, o Bolsonaro defendendo a ditadura e um dos maiores torturadores que foi o Brilhante Ustra. Nós não vamos deixar passar. E eu tenho a convicção de que, mais uma vez, a luta das mulheres, dos LGBTs e das vozes democráticas, e que tem muitos homens que se incluem nelas, vai passar por cima dessa reação conservadora que tu representa e a gente vai conseguir, sim, te responsabilizar pelos crimes que tu cometeste. Deputado, o senhor, qual o futuro político o senhor vê para o seu caminho em meio a essas polêmicas que
como a gente vê, viraram objeto de pedidos de investigação no Conselho de Ética da Câmara, tem ainda ações judiciais. O senhor acha que a sua representatividade enquanto deputado federal eleito por Minas Gerais seguirá este tom até o fim do mandato, ou o senhor tem outras pretensões políticas e quer transformar os seus seguidores em eleitores? Hoje, infelizmente, você dizer a verdade é quase que um ato revolucionário, né? E mais uma vez, toda essa histeria da deputada com vários ataques, várias acusações, realmente as pessoas veem que não é a verdade. Até mesmo a própria ex-BBB, né, que me atacou ali no avião, viu que não era robôs, afinal de contas, era 200 pessoas contra ela. Então, o meu mandato, ele é tanto propositivo quanto combativo. Acredito que, assim como qualquer outra pessoa, eu tenho o direito de lutar por aquilo que eu vejo que é o correto. Na verdade, o que a esquerda está tentando fazer é realmente caçar a palavra, censurar o contrário. George Orwell, ele diz que se a liberdade significa alguma coisa, sobretudo é dizer o que o outro não concorda. E eles querem utilizar da cassação, eles querem utilizar da instrumentalização da censura para poder calar seus opositores. E é interessante, eu vou até ceder aqui um pouco do meu tempo, que a deputada fala tanto em mulheres, elas falam tanto em mulheres trans, e eu gostaria realmente de ouvir de você, deputada, por gentileza, o seu conceito de mulher. Diga assim, olha, mulher é, e eu vou ficar muito satisfeito em aprender aqui um pouquinho com a senhora do que é ser mulher. Eu preciso interromper, porque no quadro quem faz as perguntas sou eu. Realmente os senhores estão aqui na condição daqueles que respondem. Eu vou repetir a pergunta à senhora, deputada, sobre o que eu acabei de pedir para Nicolas Ferreira. Qual o futuro a senhora acha que o pensamento de Nicolas Ferreira terá no Congresso Nacional, ele como deputado federal que representa um público, né? Representa uma linha de pensamento do brasileiro, mais especialmente de Minas Gerais. Responda a minha pergunta. Basília, eu acho que socialmente vai ser o lixo da história, né? Quando a gente pensa nos momentos históricos, né, da luta dos direitos civis nos Estados Unidos, por exemplo, lá na década de 60, a gente lembra da Rosa Parks, do Malcolm X, do Martin Luther King, não lembra do lixo da história, da reação conservadora que se organizou para que os negros e negras não tivessem direitos. E nós estamos nas disjuntivas da história, que apesar de uma reação conservadora personificada pela extrema-direita, que não é um problema de liberdade de fala, mas não se dá liberdade de opressão. Tolerância para intolerantes é fortalecer não só o ódio, mas a violência, os assassinatos, a expectativa de vida de 35 anos da comunidade LGBT no país, um dos países que mais mata trans do mundo, é fortalecer, infelizmente, o ódio misógino contra as mulheres. A cada 4 horas, uma mulher é assassinada por ser mulher no Brasil. Aliás, ser mulher no Brasil é receber menos, é trabalhar mais, é sofrer com a dupla, com a tripla carga de jornada, de trabalho, não ser remunerada por isso, é ainda ser tida como a responsável pelos filhos e faltar creche para as mulheres, é sofrer com a fome, que piorou muito no governo criminoso do Bolsonaro, é sofrer com o desemprego, com os baixos salários e, ao mesmo tempo, ficar vendo os histriônicos para que não falar, por exemplo, das joias milionárias envolvendo o Bolsonaro, que tentou se apropriar dos recursos públicos, de um presente não, de uma propina, né, nas viagens que fez internacional. Aliás, a Michelle está indo lá fazer uma versão com o Bolsonaro nos Estados Unidos para não entrar no tema da corrupção do Bolsonaro, dos privilégios das joias, do orçamento secreto, da miséria que esse governo criminoso deixou o país. A extrema-direita, sim, tenta retroalimentar uma base minoritária, golpista, violenta, que precisa ser derrotada historicamente, é verdade, mas ao mesmo tempo é uma forma de fugir do debate e retroalimentar essa base. Eu estou convicta, Basília, de que a nossa luta para não ter anistia é fundamental para responsabilizar o Bolsonaro e seus asseclas pelos crimes que cometeram, e nisso se insere o crime do Nicolas Ferreira. Isso se insere o crime contra as mulheres e contra as mulheres trans. Nós não podemos aceitar que seja normal um parlamentar usar um espaço de poder da Câmara dos Deputados para violentar as mulheres brasileiras. E as mulheres brasileiras são guerreiras, são lutadoras, mas mais do que ser reconhecidas como guerreiras, as mulheres querem direitos. Todas as mulheres, Nicolas, respeita todas as mulheres e nós vamos defender todas.
Deputado, a parlamentar Érica Hilton fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para que suas redes sociais sejam suspensas. Eu gostaria que o senhor se manifestasse sobre isso e saber, sem internet, o seu pensamento continua a ser levado para as pessoas ou, enfim, é objeto de discussão no público que o elegeu, se o senhor for retirado ou banido das redes sociais? O que o senhor achou desse pedido para que suas contas sejam suspensas, por favor? Mais uma vez, o modus operandi da esquerda, você não pode tocar no assunto, que mais uma vez fogem do assunto, porque diz respeito ao banheiro de um homem entrar ali no banheiro feminino, de homens biológicos competirem em competições femininas. Foi isso exatamente que eu denunciei. E, inclusive, a deputada ela reforça o meu discurso, quando eu disse que quando você discorda deles, você é taxado automaticamente de transfóbico, de homofóbico, de fascista, de machista e um monte de ista. Por exemplo, se você pega esse princípio de aquilo que eu me sinto, eu me torno, você vai abrir um leque gigantesco para demais problemas. Por exemplo, em concursos públicos, como por exemplo da segurança pública, você tem provas diferentes para homens e para as mulheres. E agora, como nós vamos fazer? Um homem ele pode se sentir mulher e ele vai fazer qual tipo de atividade? Atividade destinada para a mulher ou para o homem. Dentro de uma igreja, por exemplo, se chegar ali um transexual, ele vai ser colocado ali num banheiro feminino ou num banheiro masculino. E caso a igreja não aceite que um homem biológico entre em um vestiário feminino, a igreja vai ser responsabilizada, vai tomar multa, também vai ser taxada de homofóbica. Então o discurso ele é muito amplo e a esquerda basicamente ela não quer discutir os temas importantes. Então eu vejo que, eu já dei aqui inclusive até a solução, criem-se um banheiro neutro, criem-se uma competição neutra e vocês verão o que vai acontecer. E com relação à defesa, né, das mulheres, deixa aqui bem claro, se por exemplo o Cristiano Ronaldo ou o Messi de hoje para amanhã se sintam mulheres, a melhor do mundo, mulher, ela perde o posto automaticamente. E é engraçado que eu não vejo mulheres se sentindo aí, né, homens trans e querendo competir em competições onde somente tem homens, porque a disparidade é muito grande. O esporte mostra isso com clareza, de que a realidade ela não pode ser colocada abaixo da ideologia. Então a maioria das pessoas estão de acordo com isso sim no Brasil. Isso não é um discurso transfóbico, homofóbico, não merece cassação, nenhum tipo de retaliação e é lógico, debater os problemas, nós precisamos concordar em discordar sim. Agora, o que a esquerda quer é simplesmente ter uma voz uníssona. Se for para ser assim, fecha o parlamento ou se não, deixa somente ali a esquerda falando, porque de fato, se alguém de direita, alguém que eles não concordam, fala, expõe uma opinião e eles querem caçar o mandato, eles fazem petição, eles pedem derrubada de internet, é porque o contraditório não pode existir. Então, repito aqui mais uma vez, para as pessoas que estão assistindo, tudo o que passar disso é basicamente narrativa e uma histeria coletiva da esquerda que estava durante muito tempo escondendo isso, colocando isso nas suas redes sociais, em documentários, em filmes, em novelas, em todo o aparato cultural, para quando daqui a poucos anos você ir contrário isso, você vai ser colocado como um transfóbico, homofóbico e também vai ter que arcar aí com uma pena, né? Talvez aí até mesmo de cárcere. Então não estou mais uma vez aqui lutando somente pela minha liberdade. Estou lutando pela liberdade do pai que não quer aceitar um homem com pênis dentro de um banheiro de sua filha de 6, 5, 7 anos de idade ou de qualquer mulher e tem o direito sim de ser contrário disso e não ser colocado, taxado como um criminoso. Criminoso, por exemplo, é o que está agora na presidência. Criminoso, por exemplo, são as pessoas que não falam do que está acontecendo hoje no nosso país com escândalo após escândalo. Isso para mim é criminoso. Talvez se eu tivesse colocado dinheiro dentro da cueca e não tivesse colocado uma peruca, teria sido menos escandaloso para deputado e toda essa patota da esquerda. É caso de banimento do deputado Nicolas Ferreira das redes sociais, deputada. Eu também gostaria que aqui a senhora aproveitasse e falasse o quão significante ou quão significativa é essa repercussão nas redes sociais para a proliferação desse tipo de pensamento.
Olha, Basília, em primeiro lugar, Nicolas, tu é transfóbico. Tudo que tu falou foi um conjunto de transfobia. Bom, tu serviu a carapuça e tu te auto-intitulou fascista. Eu concordo, mas eu não tinha usado como definição. Acho que tu é a expressão de um pensamento neofascista, mas esse eu não tinha colocado. Agora, toda essa verborragia que tu falou nos últimos 5 minutos é a expressão do tamanho da tua transfobia. Na verdade, quem quer fechar o parlamento são vocês. Quem estimulou 8 de janeiro foi tu, nas tuas redes sociais e na organização de uma extrema-direita golpista que, durante a pandemia, ao invés de salvar vidas, estava fazendo atos para fechar o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, estimulado pelo Bolsonaro e apoiado por ti. Eu acho que já teria razões, Basília, ou várias outras razões, para o Nicolas ter, sim, a sua rede social banida ou tolhida, porque a liberdade de expressão nunca é uma liberdade de opressão, nunca é para fomentar um discurso criminoso, de ódio, etc. Nós lutamos para que o povo tenha mais liberdades. Nós derrotamos a ditadura civil-militar justamente que tenha liberdades para reivindicar, para lutar, para se auto-organizar. Agora, não liberdade para fomentar a violência física, porque o discurso de ódio que tu me perguntou, ele não se prolifera só nas redes. Eles preferem nas ruas, quando assassinam com requintes de crueldade a comunidade LGBT do país. As mulheres e homens trans, viu, Nicolas, têm uma expectativa de vida de 35 anos, quando o restante da população tem de 76 anos. O Brasil é um dos países que mais mata a comunidade LGBT do mundo. E o teu discurso não só reproduz isso, fomenta. Ou seja, fomenta o ódio, a violência, o ataque. E, assim, sinceramente, tu não consegue mesmo entender, né? Uma mulher vai no banheiro das mulheres, a não ser que o banheiro seja unissex. A mulher trans, enfim, todas as mulheres, sabe? Essa polêmica que vocês fazem é, de novo, no sentido de não reconhecer a liberdade das pessoas e, ao mesmo tempo, tentar fazer uma forma de seguir perpetuando preconceitos, de seguir perpetuando a intolerância, de seguir desrespeitando aqueles que lutam há muitos anos. Lembra o que foi, tu não vai lembrar, porque obviamente tu não conhece, né, o que foi Stonewall em 1969. Até lá, muitos países do mundo tinham pena de morte, de prisão, etc., pela questão da orientação sexual, a identidade de gênero das pessoas. Nós passamos por isso, graças à luta da comunidade LGBT. No Brasil, em 2019, apesar do governo criminoso do Bolsonaro, nós conseguimos equiparar a LGBTfobia ao crime de racismo, que é imprescritível e inafiançável. Tu cometeu na tribuna da Câmara um crime imprescritível e inafiançável. E não pode passar batido. E não pode parecer natural. E não pode parecer que é aceitável que alguém que está num mandato, num cargo de poder, use seu cargo de poder para oprimir e violentar pessoas Brasil afora. As mulheres brasileiras no seu Dia Internacional das Mulheres e as mulheres trans. E se tu quer debater criminoso, eu acho que tem muito criminoso para debater. Eu queria saber a tua opinião das rachadinhas do Flávio Bolsonaro. Eu gostaria muito de saber a tua opinião sobre as joias milionárias roubadas pelo teu ex-presidente criminoso. Eu queria muito saber a tua opinião sobre o orçamento secreto, que deu estabilidade com bilhões de recursos públicos do povo brasileiro para o Bolsonaro, teu presidente, comprar uma base alugada aqui na Câmara dos Deputados. Aí tu não fala nada, porque a corrupção de um dos governos mais corruptos da história do país, que foi o teu governo, combinado com uma agenda de retirada de direitos e de liberdades democráticas, para ti agrada. Na verdade, o que tu defende é um sistema político que não tem auto-organização para o povo poder lutar, para as LGBTs poder lutar, para as mulheres poder lutar, para os sindicatos poder lutar, para que o teu turma construa um mecanismo de poder, que é a agenda econômica antipovo, que é a que tu defende, sem liberdades democráticas. Mas desculpa, vocês foram derrotados no primeiro turno, foram derrotados no segundo turno e foram derrotados na aventura golpista do 8 de janeiro. Agora o que te resta é responder, sim, nos inquéritos dos atos antidemocráticos. O que te resta é responder no Supremo Tribunal Federal o que tu estimulou naquele ato golpista e vergonhoso aqui em Brasília em 8 de janeiro. O que te resta é responder pelo crime de transfobia que tu cometeu na Câmara dos Deputados e que tu está cometendo aqui reiteradamente de maneira irritante. Mas eu tenho uma máxima para mim, que eu não costumo interromper nem bobagens, né, nem histeria, como tu diz, né, que os homens sempre usaram isso para atacar as mulheres, coisa bem velha, né? Tu é jovem, mas tu reproduz toda aquela quinquilharia, né, da misoginia, do machismo e do patriarcado.
Deputada, obrigada. Deputado Nicolas Ferreira, apesar de pouco tempo no Congresso Nacional, tem pouco mais de um mês que os trabalhos de fato começaram, tanto na Câmara quanto no Senado. Para o senhor é tudo novo, porque o senhor pela primeira vez é deputado federal. Eu gostaria de saber se o senhor já tem propostas para apresentar ao parlamento, ideias que venham da sua plataforma eleitoral. Claro, já protocolei um PL com relação a basicamente tudo que o Bolsonaro tinha feito nos governos anteriores com relação às armas. Acredito que a gente precisa obter aí uma liberdade com relação a isso. Infelizmente, os decretos, né, que o presidente Lula derrubou realmente está atrapalhando muito, tanto uma questão econômica quanto social. A gente viu aí a diminuição, né, dos homicídios durante esses 4 anos do governo Bolsonaro e também um aumento aí da aquisição, né, de armas de fogo. Então há, obviamente, uma correlação com os dois e tenho feito, né, questões propositivas, tanto também aí combativas, inclusive fiz diversos requerimentos com vários escândalos, né, incontáveis aqui desse desgoverno, uma vez que o ministro, né, da Fernanda usou, né, o orçamento secreto que ela tanto aí denunciou agora para poder asfaltar ali estradas em volta ali da sua fazenda, que inclusive utilizou o avião da FAB para poder ir até em leilões de cavalos. Governo que agora está utilizando toda a máquina para poder tirar as assinaturas da CPMI do dia 8, e é a primeira vez que eu vejo isso, né? Supostos criminosos pedindo investigação e pessoas que os acusam de criminosos que não querem investigação. Ou seja, por que não querem esclarecimentos aí sobre esses fatos? Além, obviamente, aí da quebra, né, de promessas eleitorais, como por exemplo o Lula disse que era pró-vida, que ele era uma pessoa contra o aborto. Inclusive eu tive, né, que fazer uma retratação pública dizendo que o Lula era a favor da vida e logo de cara colocou uma ministra da Mulher, uma ministra da Saúde que é a favor de matar crianças dentro do ventre, tirou o Brasil do consenso de Genebra, que era um consenso onde tinha ali a defesa da vida desde a concepção. Então tem agora um ministro também de Direitos Humanos dizendo que vai se utilizar da liberação das drogas para poder combater o tráfico, o crime organizado. Então, assim, é uma série realmente de efeitos, né, desse governo que realmente tem voltado a destruir o nosso país. Agora, é engraçado, né, porque me chamam, me acusam, né, tanto aí de criminoso, mas eu acredito que se eu tivesse, talvez, né, deputada, roubado aí a Petrobras, tivesse desviado dinheiro, sido feito corrupção passiva, né, por exemplo, tivesse ali um sítio, né, em Atibaia, com pedalinhos, com nomes dos meus netos, onde ali a construtora, inclusive, teve responsabilidade na construção desse sítio, talvez você não me chamaria de criminoso, né? Você me chamaria aí de presidente. Eu só vejo que toda essa histeria, né, coletiva sua, principalmente, de ficar taxando os outros de vários rótulos, na verdade é só para destituir do foco da nossa conversa aqui. É impressionante que a deputada, por exemplo, poderia também se ater a responder as perguntas que foram, né, perguntadas, porque fica muito desleal, né, eu responder aqui a pergunta e ela fica igual um papagaio durante 5 minutos falando a respeito daquilo que eu sou ou aquilo que eu deveria ser punido. Então deixo aqui bem claro, né, a nossa discussão do que eu fui chamado aqui para falar foi com relação ao tema do dia 8 do Dia das Mulheres. E novamente, né, aqui quem faz as perguntas de fato aqui é a entrevistadora, mas deixo aqui o mero desafio para a deputada de definir e responder uma pergunta, né? Se ela concorda em um homem com pênis entrar num banheiro feminino e se ela, por favor, pode definir o que é mulher. E finalizo aqui a minha fala.